vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Estamos no culto da Sagrada Família. Amém? E nós vamos iniciar a leitura no livro de Tiago, no capítulo 5. Você pode abrir a sua Bíblia. Tiago, capítulo 5, no versículo de número 17. Tiago 5, versículo 17. Tiago 5, 17. Amém? 5, 17. Amém, irmãos? Vamos fazer a leitura. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Então nós temos aqui uma declaração do apóstolo Tiago, que ele faz menção ao profeta Elias, né? Que há muitos anos atrás ele determinou, fez uma oração, fez uma declaração diante do rei Acabe. E ali, meu irmão, minha irmã, ele determinou que não iria chover, senão segundo a sua palavra. E passou 3 anos e 6 meses sem chover. Depois ele libera uma outra palavra e de repente começa a chover. E aí você vê que Elias, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Um homem que tinha falhas, um homem que não era perfeito, mas era um homem que tinha fé. Amém? Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós, em alguns momentos, por nos depararmos com algumas falhas, com alguns erros que nós cometemos, às vezes isso acaba nos atrapalhando e impedindo a gente até de colocar a fé em ação, a fé até mesmo para pedir perdão. Se houve erro, tem que haver um pedido de perdão. E muitos se esquecem de que Deus é poderoso para perdoar. Muitos acabam fechando a mente, o entendimento, para colocar a sua fé em ação no momento do erro, no momento da falha. O próprio Deus diz que se nós errarmos, né, lá em João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Mas às vezes a gente esquece. Em vez de nós irmos à presença de Deus, nos acertar, não, ficamos reprimidos e não oramos. Em vez de nós nos achegarmos a Deus para falar com Ele, Deus, eu errei, e colocar a fé em ação para pedir perdão. Colocar a fé em ação para se acertar com Deus. E aí a pessoa fica lá reprimida, deprimida, oprimida pelo mal. E aí ela fica muitas vezes paralisada diante de um problema, porque o diabo ele é assim. Ele fica muitas vezes colocando culpa. Porque se ele conseguir colocar culpa na sua mente, no seu coração, ele vai conseguir neutralizar a tua fé. Ele vai conseguir fazer com que você deixe de orar. Isso vai gerar um desânimo em você. Vai fazer você ficar desanimado. E aí daqui a pouco, em vez de você
ficar animado, eu vou para a igreja. Não, aí vem aquele pensamento, eu não vou não, né? A todo jeito que eu estou. E aí, em vez de você estar mais perto de Deus, você vai se afastando mais de Deus. Aí entram os convites para ir para outros lugares, para fazer outras coisas, que aparentemente no começo não é pecado, porque a pessoa que ela vai se afastando de Deus, a princípio o diabo ele é muito astuto, ele apresenta coisas que afastam a pessoa de Deus, mas que não aparentemente é pecado. Coisas que geram muitas vezes uma ocupação maior. Ela começa a se ocupar com outras coisas. E vai se ocupando aqui, se ocupando ali. Quando ela percebe, ela já está fria espiritualmente. E ela não consegue mais colocar a sua fé. Elias, irmãos, um homem sujeito. Sabe? Não tem esse negócio, irmão, da pessoa ficar, mas eu sou assim, né? Mas eu sou assado, mas é porque eu sou... Irmão, a gente tem que parar de ficar declarando derrota, declarando que a gente não é capaz, declarando que a gente é isso, que a gente é aquilo. Nós temos que começar a olhar para a palavra de Deus e crer nela. Se ela declara que em todas estas coisas somos mais que vencedores, então nós temos que crer nela. Olha o Elias, irmãos. Homem sujeito às mesmas paixões. Sofria tentações como eu e você sofremos. Passava por tentações. E ele orando, pediu, na verdade ele determinou. O pedir aqui, no original, é determinar. Que quer dizer reivindicar, ordenar. Ele deu ordem. Agora você imagina aquela oração que ele fez. Ele determinou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Um homem falho, um homem que não era perfeito, orou. E por que você também não pode orar? Por que você também não pode determinar? Será que você é pior do que o Elias? O Elias é melhor do que eu, do que você? Não. A diferença era que o Elias acreditava em Deus de todo o coração. Ele tinha um Deus na vida dele e ele acreditava nesse Deus. Nós falamos às vezes que temos um Deus, mas de fato não cremos. Quando surge uma situação, a gente já se desespera. Né? A Bíblia fala que o Deus de perto é o Deus de longe. Aí a pessoa está aqui, tem um parente doente, não sei, em outro. Aí em vez dela colocar a fé dela em ação aqui, ela economizaria, né? Às vezes a passagem, o custo. Não. Aí ela fica querendo dar um jeito de ir, sendo que ela poderia colocar a fé dela em ação aqui. Aí ela fala que crê em Deus, quando na verdade, muitas vezes, irmão, nós nos deparamos diante de uma certa hipocrisia. Falamos que cremos, mas ficamos angustiados, aflitos, desesperados, mostrando uma capa, né, de que somos pessoas cheias de fé, mas quando na verdade, quando estamos sozinhos, nós tememos o mal. Tememos as ameaças do inimigo. E o Elias não, irmão. O Elias estava diante de um rei que tinha uma mulher que ela era uma feiticeira. Quantos crentes, irmão, que tem medo de feitiçaria, que tem medo de macumba e diz que é crente. E aí se você pedir para ele olhar, você conhece o que está escrito em Gênesis 12? Ele nem sabe o que está escrito. Que Deus falou para Abraão que seria com ele, que abençoaria quem abençoasse, que amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Mas a pessoa desconhece as promessas de Deus. E aí quando você não tem conhecimento de um direito, você não vai reivindicá-lo nunca. Jesus disse o quê? Errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. A pessoa não conhece o seu direito nas Escrituras, e ela não reivindica e ela não conhece o poder de Deus. Ela não usa a fé para que o poder de Deus possa entrar em ação.
Aí Jesus diz que quando você não conhece as Escrituras e o poder de Deus, você não vai conhecer, irmão, vamos dizer, o milagre. Nós erramos por não termos o conhecimento que nos garante a bênção e nós acabamos perdendo a bênção, aquela bênção que era nossa. O Elias, irmão, se depara diante de um rei e declara uma palavra. Ele libera uma palavra, ele determina. E aí, de repente, por 3 anos e 6 meses, não choveu. E aí ele faz uma outra determinação, uma outra oração. E aí a terra, cai a chuva e de repente a terra começa e volta a produzir novamente. E aí se cumpre o que o profeta Isaías declarou no seu livro, no capítulo 55 de Isaías. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. Diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Às vezes a gente está pensando de uma maneira, Deus está pensando além, né? Que a gente está limitando. Mas Deus não pode fazer com aquele pensamento medíocre, com aquele pensamento que não vai dar certo, com aquele pensamento negativo. E Deus pensando muito mais alto, e a pessoa pensando lá embaixo, sabe? Ela não consegue abrir a mente dela para os pensamentos de Deus. Ela tem aquele pensamento, sabe, racional, humano. Ela só consegue pensar nas coisas da terra. Ela não consegue ver o sobrenatural. E ele está dizendo, meus caminhos são mais altos. Às vezes nós não estamos conseguindo nem prosperar. Por quê? Porque nós estamos seguindo o nosso próprio caminho. Nós temos que falar, Deus, eu quero entrar nesse caminho mais alto. Eu quero seguir esse caminho de prosperidade, de vitória, de conquista que o Senhor tem para mim. Quem quer, diga amém. Então ele disse, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E o que mais? Os meus pensamentos. E os pensamentos nós podemos colocar os planos de Deus, os projetos de Deus, os propósitos de Deus são mais altos do que os nossos. Amém, irmãos? Aí ele fala, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Aí ele fala no verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Saiu alguma palavra da boca do Elias? Sim ou não? Sim. Ele liberou uma palavra. E aí Deus está falando que assim como desce a chuva, a neve, e para lá não volta. Mas ela tem uma finalidade, ela rega a terra. Faz a semente germinar e brotar. E ela dá a semente que o semeador plantou, gera o quê? Uma colheita. Leva o pão para a mesa do trabalhador. Aí ele está dizendo, assim como a chuva desce e não torna, mas ela tem uma finalidade. Aí ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. A pessoa, às vezes, na hora da oração, ela vai no banheiro, ela vai beber água, aí a oração inteira ela está no banheiro. Aí quando acaba a oração, ela sai. Como é que essa palavra vai se cumprir?
Se na hora da oração ela não ora. Se o pastor está falando, declare, e ela fica lá calada. Ela não tem fé nem para declarar o que Deus está falando para ela. Ela parece que vamos dizer assim, acho que Deus, não, mas não precisa falar. Mas como que não precisa falar? O próprio Lucas disse, aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca encontra. A pessoa não pede. Aí eu peço, mas pede o quê? Só no pensamento? A fé sem obras é morta. Se fosse para você ficar só no pensamento, você tinha que ser seguidor do Buda. Para ficar meditando. Sentado lá em cima de um tapete, meditando o dia todo. Cada um tem sua religião. Mas nós temos um Deus, irmão, que Ele determina assim. Assim será a palavra. Quantas pessoas que essa palavra aqui parece que é uma historiazinha para boi dormir. Ela nunca vivenciou um milagre de uma declaração que ela fez. Por quê? Porque ela não crê. Porque ela não declara. Ela tem um sonho, mas não declara. Ela tem um projeto, mas não declara. Ela quer uma bênção, mas ela não confessa a bênção. Ela não tem, muitas vezes, atitude para declarar a palavra. A palavra não sai da boca dela. Às vezes, a palavra que sai da boca dela são palavras que não deveriam sair. Palavras de baixo calão. Xinga A, xinga B. Fala o que não é para falar. Amaldiçoa a família. Fica falando, amaldiçoando as pessoas por aí. Sendo que a palavra era para ser uma palavra profética. O profeta Ezequiel, quando ele se deparou diante do vale, Deus disse, o que você está vendo aí, Ezequiel? Eu estou vendo um vale. Pois é, profetiza. Poderão, Ezequiel, reviver esses ossos? Era um exército de ossos secos, sequíssimos. Era um exército, era ali, vamos dizer assim, um grande exército. Poderão, Ezequiel, reviver? Senhor, tu sabes. O Senhor sabe todas as coisas. Então profetiza. E aí a Bíblia diz, Ezequiel 37, profetizei conforme ele me ordenou. Eu profetizei como ele mandou. Eu falei do jeito que ele mandou eu falar. E quando ele profetizou, de repente veio um ruído, um vento. E aquele vento, irmão, começou a mexer ali aquela coisa. Houve um rebuliço naquele vale. E de repente foi mexendo os ossos, cada osso foi se movimentando, os ossos foram se juntando e de repente, irmão, foram criando carne, nervos, os tendões, e de repente se formou um exército. E ali ele viu que a obra não estava completa porque faltava o espírito naqueles corpos. Mas ainda está faltando o espírito, então profetiza. E ele profetizou conforme Deus mandou, e aí os espíritos entraram nos corpos. Ou seja, assim será a palavra que sair da minha boca. Talvez o seu problema é que você é muito tímido. Quando você era uma pessoa, antes de se converter, você era uma pessoa extrovertida, né? Alegre, que falava, conversava, contava piada, dançava, fazia brincadeira. Aí depois de você se converteu, você se trancou. Ficou tímido. Na igreja não dá um glória a Deus. Não abre a boca para dar um. Mas antigamente dançava forró que a poeira subia. E aí às vezes para Jesus não quer bater palmo, não quer se alegrar. Ou seja, se alguém falasse para falar alguma coisa, ele falava.
Quando era uma matéria, que era um trabalho para apresentar, ia na frente, falava, o professor falava, você tem que apresentar, era seminário, ele estava na frente. Mas quando Deus manda ele declarar uma palavra, ele não declara. É uma timidez. A pessoa envergonhada. A Bíblia diz, irmão, os tímidos não entrarão no reino de Deus. A gente tem que pedir para Deus tirar essa timidez, às vezes, que está nos atrapalhando. Sabe? Essa timidez que você, quando vê as pessoas, não, mas eu não posso falar. Mas peraí, nós estamos na casa de Deus, irmão. Nós temos que declarar a palavra. Elias estava diante de uma situação e ele declarou a palavra. E você tem que declarar o que você quer que aconteça na sua vida. Amém, irmão? Você tem que declarar, irmão. Você tem que declarar, minha irmã. Não é só nos pensamentos, não. Você tem que abrir a sua boca e falar o que você quer alcançar da parte de Deus. Aí ele diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? Hoje, quando você falar na oração, a sua palavra vai ter um endereço certo. Você tem que ter uma localização. Você tem que enviar essa palavra com um propósito, com um objetivo. Amém? Não é aleatoriamente, não. Quando você compra algo pela internet, tem um endereço, tem um código de rastreio para você rastrear a encomenda, a mercadoria. E tem um CEP, tem um número de uma residência, de um local que aquela mercadoria vai chegar. Tem uma localização. Então, hoje você tem que dirigir a palavra, sabe? Eu não sei, para alguém, para o seu casamento, para as suas finanças, para o filho, para o neto. Você tem que ter endereço certo, não é orar por orar, não é orar para ver se vai... Não, você tem que declarar a palavra com propósito. Quem está entendendo? Aí você vai comigo lá, para o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Capítulo 17. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme o quê? A palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Então, você vê que ele declarou, e no período que não choveu, que teve aquela seca, né? Deus cuidou dele. Amém, pessoal? Deus não deixou ele desamparado. Irmão, nós temos que crer em Deus, irmão. Crer que Deus está cuidando de nós. Tem que crer, irmão. Você tem que confiar nele. Amém? Às vezes a gente está, sabe, se preocupando e nós precisamos pedir para Deus: Senhor, me dá um coração realmente que confia no Senhor. Ele declarou a palavra, não choveu mais e Deus foi dando a direção para ele. Você vai lá para o Oriente, lá para o ribeiro de Querite. É para lá, Senhor, que eu vou? Sim. Ele foi seguindo as instruções. Se a gente seguir a direção de Deus, irmão, Deus vai cuidar de nós. Quem foi que sustentou ele? Deus, né? Mas Deus deu ordem aos pássaros para que levasse pão e carne. Que coisa, hein?
pão e carne. Será que era picanha, pessoal? Né? Mas sei que ele estava comendo pão e carne. Diga glória a Deus, hein? Pão e carne. E o que aconteceu? Deus cuidou dele. Será que Deus não vai cuidar de você? Quem crê que Deus está cuidando de você? Irmão, então vamos declarar. O ribeiro secou e Deus mandou ele lá para a viúva. E Deus cuidou dele também. Amém? Não importa a crise, não importa o problema, Deus está cuidando de nós. Mas nós temos que declarar a palavra, hein? Quem vai declarar a bênção aqui hoje? Então, chegou o momento de você tomar posse da bênção em nome de Jesus.